Olá, seja bem-vindo e bem-vinda à série de lives Virei Gerente e Agora os Desafios Ocultos que Ninguém Te Conta. Eu sou a Érica Guerra e eu ajudo gerentes iniciantes a se tornarem preparados, respeitados e prontos para crescerem na carreira. E o tema da live de hoje é o que fazer para gerenciar pessoas muito diferentes de você. Hoje é o episódio de número 23. É isso mesmo que você ouviu. Já tem 22 episódios para trás dessa série de lives Virei Gerente Agora. E nessa série de lives eu trago da minha vivência, experiência como gerente e essa transformação de amadurecimento dentro da posição gerencial. Se a gente tivesse mais informações, mais conhecimento trocado aqui, com certeza haverá ou haveria uma evolução, um aceleramento do aprendizado e desenvolvimento na liderança gerencial. Então, esse é meu objetivo aqui, é trazer um pouco de conhecimento e vivência e aproveitar esses minutos, é uma live rápida, onde você pode trocar comigo, compartilhar também a sua experiência, a sua vivência, e a gente trocar uma ideia e conversar em torno de meia horinha aqui conversando, trocando ideia, falando sobre esse tema. Então, fique à vontade para trazer um pouco aqui do seu conhecimento e conversar comigo. Então, se você estiver em deslocamento, se você estiver se arrumando para ir trabalhar, você é muito bem-vindo e bem-vinda para compartilhar comigo desse tema da live de hoje. Só me digam aqui, por favor, se vocês estão me vendo bem, se vocês estão me ouvindo bem, só para eu saber como está aqui. Me digam. Daniel, bom dia, querido. Bom dia, Zete. Vocês me veem? Me ouvem bem? Digam aí. Ismael, bom dia, Ismael. Muito bom ter você aqui na live de hoje. Se você é gerente, você já sabe que ter uma equipe de pessoas iguais, isso não vai acontecer. E esse é um dos desafios. Por quê? Dentro de um time, e onde tem mais de uma pessoa, a gente vai ter pessoas que são mais extrovertidas, que adoram falar, que adoram interagir, que adoram aparecer, mas no sentido de aparecer, né? De estar à frente, de conversar, fazer apresentações. E tem pessoas mais fechadas, mais reservadas, que preferem ouvir a falar, que prefere observar, trabalhar no seu canto, trabalhar mais caladinho, caladinha. E tem pessoas que são muito rápidas, que processam rapidamente, já agem, mesmo que não tenha todas as informações, vai lá e faz. Quer para ontem, acabei de receber aqui, já fiz, já resolvi. E tem pessoas que precisam processar um pouco mais, precisam pensar a respeito, precisam ter um pouco mais de segurança para agir. E este é um dos maiores desafios de um líder. Esse é um dos maiores desafios da liderança. Porque quando falamos sobre gerenciar pessoas, são 3 pilares importantes. Então, ter clareza do que é esperado de você na posição gerencial é uma das coisas que eu trago aqui e vou compartilhando com você. E isso faz muita diferença na sua forma de gerenciar. Então, quando você entende que o seu papel como gerente é gerenciar pessoas, gerenciar processos e gerenciar resultados, é como se uma venda saísse dos olhos, porque você vai trabalhar todos os seus dias sabendo o que você precisa fazer e em que você vai colocar a sua energia e o seu foco, certo? E gerenciar pessoas diferentes, está nesse pilar de gerenciar pessoas. E não é sobre tentar deixar as pessoas iguais. Eu vou gerenciar as pessoas para que elas sejam iguais e ajam da mesma forma e tenham os mesmos resultados. Não é sobre isso, porque isso nunca vai acontecer. É sobre aprender a potencializar o que cada um tem de melhor. E para isso você precisa de habilidade. E habilidade é outra palavra que eu tenho trazido muito aqui nas nossas lives. Então você precisa desenvolver habilidades para gerenciar pessoas,
E hoje nós vamos falar sobre a habilidade de gerenciar pessoas que são muito diferentes, com perfis muito diferentes. E por que você não vai conseguir fazer com que as pessoas ajam da mesma forma e do mesmo jeito? Porque nós somos muito diferentes. Quando você olha para o seu dedo, vê, né, a sua digital, olha que coisa impressionante. Cada pessoa tem a sua própria digital. Nós estamos falando de, no mundo, 8 bilhões de pessoas. E o que isso significa, gente? Identidades diferentes. Então, a gente consegue identificar as pessoas, nosso sistema de identificação, pela digital. Olha que coisa impressionante. Ou seja, a sua digital, ela é só sua, só pertence a você. O seu jeito de trabalhar, a sua forma de lidar com as questões, os seus valores, a sua construção, o que é importante para você, seu jeito de falar, o seu jeito de resolver as coisas, ele é só seu, ele é único. E por que que a gente vai querer que as pessoas sejam iguais e façam as coisas da mesma forma? Então, hoje é sobre isso que nós vamos falar. E como fazer, como conduzir o time para que as pessoas, elas realmente sejam potencializadas no que cada um tem de melhor. Tudo bem? Tudo certo? Ah, o Ismael aqui dizendo que depois da aula do podcast virou fã. Muito obrigada, Ismael. Coisa boa. Muito bom. E olha só, por que esse tema é importante? Quando a gente não sabe lidar com os perfis diferentes e não entende que cada um tem, né, a sua digital, a sua forma de processar as informações, de resolver os problemas, de lidar com os problemas, de conduzir as questões no dia a dia, a gente corre como líder, como gerente, em dois riscos enormes. O primeiro é desperdiçar talentos. Porque se você não sabe lidar com as pessoas diferentes, você pode contratar pessoas muito boas para trabalhar com você, pessoas excepcionais, e que elas veem que a individualidade delas ou a identidade delas, né, a digital delas, não está sendo respeitada. O que elas fazem? Saem. Se elas não saem fisicamente, pedem demissão, ou às vezes até são demitidas, elas permanecem no local, permanecem trabalhando com você na sua equipe, sem ter essa individualidade e sem demonstrar esse talento que ela tem, sem poder utilizar desse talento que ela tem. E você, de qualquer forma, vai perder esse talento. Então, esse é a primeira questão, né, da importância da gente falar sobre esse tema. E segundo, gera-se conflito e um clima ruim na equipe, porque cada um começa a se irritar com a forma de agir do outro. Não, mas você tinha que fazer assim. Não, você tinha que fazer assado. Não, você podia ter feito, você podia ter feito desse olhar, você podia ter feito dessa forma. E vai gerando esse tipo de conflito, que na verdade esse conflito está nesse pilar, né, de gerenciar pessoas, vem da forma com que você, gerente ou líder, lida com essas questões da individualidade no dia a dia. Mas quando você, gerente, líder, domina a habilidade de gerenciar pessoas e de lidar com esses perfis muito diferentes, você transforma essa diversidade, essa diferença nos perfis, em força para o seu time. E o resultado é um time muito mais completo, é um time muito mais criativo, com muito mais capacidade de entregar resultados. E você começa a elevar o que as pessoas têm de melhor. E as pessoas, usando o que elas têm de melhor, elas entregam o que elas têm de melhor. E elas contribuem com o time com o que elas têm de melhor. É como se fosse uma engrenagem, né? Vai tudo se encaixando e as pessoas começam a funcionar bem juntas, porque cada um dá o melhor que tem para contribuir para o funcionamento da equipe. Isso é um fenômeno. Sabe por que é um fenômeno? Porque quando cada pessoa dentro de uma equipe faz o seu melhor, dá o seu melhor e age com o melhor que tem uma força, um tipo de força. Mas quando
Equipe junta, dá o seu melhor, cada um dando o seu melhor, e essa conexão acontece, a força não tem comparação com o trabalho individualizado. E a maior habilidade que um gerente ou um líder pode ter em gerenciar pessoas é justamente fazer com que as pessoas de um time trabalhem com essa potencialidade junto com o time. Então, não é uma pessoa com a sua potencialidade, é cada uma das pessoas com as suas potencialidades, usando os seus talentos conectados. E essa conexão, ela vem de um trabalho de um único objetivo. Se essas pessoas, como um time, trabalham pelo mesmo objetivo, usando as potencialidades que ela tem na sua individualidade, isso cria uma força que é inimaginável, que é muito maior do que se cada um fizer o seu melhor. Percebe? Agora pensa no seu dia a dia como líder, como gerente. Quando você olha as pessoas trabalhando, vou te fazer uma pergunta para você refletir. O que você faz para ter a potencialidade de cada pessoa no seu time? O que você faz no dia a dia que faz as pessoas potencializarem o que elas têm de melhor, a identidade delas? Me responde aqui no chat. Compartilha aqui comigo o que você faz e que potencializa o que as pessoas têm de melhor. Enquanto você coloca aqui no chat, para a gente conversar um pouco, eu quero dizer alguns erros que a maioria dos gerentes e lideranças cometem ao tentar potencializar a individualidade das pessoas. Primeira coisa, querer que todo mundo trabalhe do mesmo jeito. Eu mencionei isso aqui. E o querer que todo mundo trabalhe do mesmo jeito, tem uma armadilha aqui que eu vou te falar, que é importante você pensar a respeito, porque isso sufoca a equipe e acaba com a diversidade. É você querer que as pessoas façam as coisas do seu jeito, da forma como você entende que é a melhor forma de se fazer. E eu vou compartilhar aqui com você uma experiência que eu tive. Quando eu virei gerente, eu era analista na mesma área que eu virei gerente. Ou seja, isso é um problema e que muitas pessoas vivenciam. Porque eu sabia fazer o trabalho. E eu fazia bem o trabalho, do meu jeito, né? Com a minha identidade. Como eu fazia bem o trabalho e dava certo, e tanto que deu certo que eu fui promovida a uma posição gerencial, quando eu assumi a posição, eu queria que as pessoas que estavam na minha equipe, que eram subordinadas a mim nessa estrutura, fizessem as coisas da forma como eu fazia quando eu era analista. E isso ficou impregnado em mim. Eu comecei a realmente sufocar as pessoas, literalmente sufocar. Só que o problema é que eu não percebia isso. E eu só fui perceber depois de um tempo, quando a minha consciência foi expandindo ao longo do meu desenvolvimento como gerente. Porque é muito fácil você ficar ofuscado, achando que está tudo bem, que está tudo funcionando como deveria, sendo que na verdade não está. E o impacto disso só vem depois de um tempo, quando o problema já está grande demais e é difícil de você reverter. Por isso que eu tenho esse compromisso de trazer para vocês aqui esses conteúdos, para você ampliar a sua mentalidade e criar essa consciência. E o que aconteceu? Eu me lembro exatamente de uma situação em que a minha diretora, na época, falou comigo assim, na cabeça dela ela estava me desenvolvendo, tá? E vocês vão entender que não era bem assim. Ela virou para mim e falou assim, Érica, se você está fazendo alguma coisa na sua área, você está errada, você não tem que fazer. Quem tem que fazer é a sua equipe. E nessa posição que eu atuava, a gente fazia muitos materiais, fazia apresentação de slide, fazia muitas planilhas, conduzia, né, reuniões com gestores, fazia análise de dados, fazia análise de indicadores. Então, a gente tinha muito trabalho que precisava realmente pôr a mão na massa.
entrar nos dados, trabalhar esses dados, né, transformar esses dados em gráficos, fazer análise desses gráficos, preparar materiais para reunião de resultado, acompanhando os indicadores ao longo do tempo, fazia muito isso. E ela me falou isso. Se você está fazendo material, se você está trabalhando esses dados, você está errada. E eu peguei aquela informação e fui processar com a mentalidade que eu tinha naquele momento. Eu pensei, tá errado. Então eu não posso fazer isso. Ou seja, fazer material. Pegar os dados, transformar os dados em indicadores. Não posso fazer isso. Entendi que eu não podia. Mas o que eu comecei a fazer? Querer fazer que as pessoas fizessem análise dos dados, indicadores, das apresentações, do jeito que eu faria. E eu não pegava mais para fazer. Mas olha o erro que eu cometia. Eu fazia as pessoas fazerem do meu jeito. Então, de certa forma, eu não estava pegando para fazer, mas eu estava forçando as pessoas a fazerem do meu jeito. Eu estava fazendo, continuava fazendo, só que pior. Ao invés de eu só pegar para fazer, eu ainda estava podando as pessoas. Eu estava matando a diversidade do meu time. Eu estava ignorando que as pessoas naquela posição que eu já tinha sido poderiam fazer as coisas de uma forma muito melhor do que eu poderia fazer. E eu, não, quero desse jeito, quero assim, quero que faça assim, quero que faça assim. E aí eu vou trazer aqui uma pérola para você, um presente para o dia de hoje. O papel do gerente, guarda isso. Não é dizer o como vai ser feito as coisas, é dizer o que precisa ser feito e para que precisa ser feito. Para as pessoas entenderem o motivo delas estarem fazendo aquilo e com o que aquilo vai ser usado, para que aquilo vai ser usado, qual o impacto do que ela está fazendo. E isso vai fazer com que as pessoas se desenvolvam, cresçam e estejam em um outro nível ao longo do tempo. E a gente, como gerente, vai perdendo um pouco essa obsessão por dizer para as pessoas como elas precisam resolver as coisas. Não é esse seu papel. Seu papel é se ocupar com o que e para quê. E parece simples, mas é uma habilidade que precisa ser desenvolvida. E essa habilidade você vai construindo com o seu desenvolvimento. Segundo erro, deixar cada um agir isolado, sem direcionamento, como se fossem vários mini times dentro de um time. E isso cria uma divisão e falta de alinhamento. E até por vezes dizer frases assim: nossa, mas o fulano faz melhor. Nossa, vai lá, ó, conversa com o ciclano, que ele tem um jeito de fazer isso aqui que é muito melhor do que o jeito que você está fazendo. E aí, o que você vai fazendo com isso? Criando vários timezinhos dentro do seu time e aquela engrenagem que eu falei para você não vai acontecer, porque as pessoas não vão ter potencialidade na forma de trabalhar, trabalhando com o mesmo objetivo. Cada um vai estar trabalhando pelo seu próprio objetivo. E isso não tem força de equipe. Isso não tem força de time. Tudo bem até aqui? Sim? Então vamos continuando aqui para a gente seguir com nosso tema de hoje. Então, o que você pode fazer para gerenciar perfis de pessoas diferentes? Primeira coisa é você entender a forma como você trabalha, qual é o seu perfil, o que é importante para você. Primeira coisa. Se você não tiver essa perspectiva de olhar para você, entender quais são seus valores, como você funciona, como você processa informações, o que é importante para você, por que você toma algum tipo de atitude ou de outra, você não vai conseguir seguir com esse espaço que eu vou tratar aqui. Então, primeira coisa, olha para você, para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento e entenda como é a sua digital. Como funciona a sua digital?
Por que a sua digital é dessa forma e não de outra forma? Como você potencializa o seu desenvolvimento como líder, como gerente, dia após dia. Essa é a primeira coisa. E aí, depois disso, conheça. Conheça as pessoas que trabalham com você. Qual é o perfil de cada pessoa? O que cada pessoa valoriza? Por que isso é importante para essa pessoa? Use conversas, feedbacks de desenvolvimento. Às vezes a gente acha que feedback é só, vou te dar um feedback, é só falar de algum problema, de algum erro que a pessoa cometeu. Não é. Feedback também pode ser feedback de desenvolvimento. Eu quero te ajudar a desenvolver um comportamento, eu quero te ajudar a desenvolver uma competência específica que vai melhorar no seu trabalho no dia a dia. Isso é feedback. Observação para entender como cada pessoa pensa e como ela processa as informações, se comunica, como que toma decisões. E quando você para observar as pessoas, você começa a enxergar as potencialidades que as pessoas têm. Porque senão só emergem os erros, só aparecem os erros, só vem. Você só vê quando a pessoa age errado, mas se ela estiver agindo da forma como você espera, tiver um comportamento direcionado ou habilidades muito boas específicas, isso não emerge, não aparece. Então, isso é importante. Adapta a sua comunicação. Como eu vou conversar com essa pessoa pensando no nível de desenvolvimento que ela tem, no nível de maturidade que ela tem, no que eu espero dela na função. Adapta. Identifica. E você precisa de habilidade para isso, de habilidade desenvolvida, para olhar para as pessoas na sua essência. Conecta os diferentes talentos a um objetivo comum. Como que é isso? Mostra para as pessoas pelo que elas trabalham. Todos precisam trabalhar pelo mesmo objetivo, pelo mesmo resultado. E isso também tem a ver com habilidade. Mas não é só habilidade de comunicação. Tem uma outra live que eu falei sobre desenvolver habilidade de comunicação e que às vezes a gente acha que se eu desenvolver a comunicação, eu já resolvi tudo da liderança, mas não é verdade. Para conhecer o perfil de cada um, você precisa de comunicação? Precisa. Para adaptar a sua comunicação, você precisa de comunicação? Precisa. Para conectar os diferentes talentos a um objetivo comum, você precisa de comunicação? Precisa. Mas não é sobre a comunicação. É sobre você desenvolver habilidades para conhecer o perfil de cada pessoa, para adaptar a sua comunicação e para conectar a diversidade, as diversas identidades para o objetivo da organização, o objetivo da área, enfim, para o objetivo que você tem. Tudo bem? Então, no final das contas, é sobre desenvolver habilidades. Desenvolver as habilidades para gerenciar pessoas com perfis diferentes, entendendo que começa por você, que você é uma pessoa única, com valores, com suas motivações, com os seus intentos, com o que você acredita, com o seu próprio talento. E se isso estiver claro para você, você vai conectar com as pessoas a partir desse talento. Tudo bem? Então, olha só. Para a gente seguir aqui, eu quero te dizer uma coisa importante. Deixa eu só ver se tem alguma. Eu fiz um ajuste aqui. Ah, tô vendo o final. Tava sem saber se eu tava vendo o final da tela aqui que eu coloquei na minha frente para eu conseguir enxergar. Só para você saber, estamos partindo aqui para o final da nossa live de hoje. E eu quero reforçar duas questões muito importantes. A primeira, todas as terças e quintas, às 7h30 da manhã, estou aqui trazendo um tema para a gente discutir sobre a função gerencial e como é essa transição para o desenvolvimento gerencial. Então, gerentes iniciantes, venham, participem aqui comigo, troca uma ideia, compartilhe seu conhecimento. Se você quiser vir, ficar só ouvindo também, fica à vontade.
Chama outras pessoas para participarem também, para estarem aqui com a gente, conversando um pouco sobre isso. Além disso, eu tenho um grupo de WhatsApp, onde eu compartilho um pouco mais de conhecimento, compartilho também sobre as lives que acontecem todas as terças e quintas, compartilho o link da live e é uma oportunidade também de troca de conhecimento, né? E de você ter acesso a outras pessoas que vivenciam esse mesmo desafio. Se você quiser participar desse grupo de WhatsApp, é só escrever aqui no chat dessa live, eu quero, que eu te envie o link para você participar, tá? É um lugar seguro de troca de informações, de troca de conhecimento e de aprendizado também, tá bom? Então, quero reforçar isso com você e reforçar também que gerenciar pessoas com perfis muito diferentes é um desafio e também é uma das maiores oportunidades que você tem para se destacar como um líder, como um gerente. É a maior oportunidade que você tem de conectar pessoas para que elas, com seus talentos, formem uma equipe forte, que dá resultados, que tem uma potencialidade enorme trabalhando junto e que realmente vai potencializar o seu resultado como gerente. Então, é uma oportunidade imensa. Então, lembre-se disso. Não é sobre tratar todo mundo igual e querer que as pessoas façam as coisas da forma como você faria. É sobre tratar cada pessoa de acordo com o que precisa para entregar o seu melhor. Então, eu vou deixar esse desafio com você. O que você precisa fazer hoje, quinta-feira, para levar as pessoas a entregarem o seu melhor, a darem o seu melhor, a oferecerem esse melhor para o time, tá? Tudo bem? Me diz aqui no chat o que você leva da live de hoje para começar aqui a sua quinta-feira. Me diz aqui o que você leva da live de hoje para começar a quinta-feira. Quero saber. Eu mesmo levo uma reflexão de que nós temos a nossa digital. E essa foi uma grande descoberta que eu tive, sabia? Parece tão irrelevante ou tão óbvio, ou que eu já deveria saber desde que eu nasci, né? Que eu tenho uma identidade única, que eu tenho a minha digital, mas isso para mim foi uma descoberta ao longo do meu desenvolvimento gerencial. Olha que coisa! E às vezes a gente demora demais para identificar isso, para fortalecer isso na gente. E eu demorei muito, porque eu apegava muito aquelas questões de modelo de liderança. Ah, você tem que ter esse jeito de liderança, esse perfil de liderança, esse formato de liderança. E no final das contas eu entendi que não, eu posso ser do jeito que eu sou, da forma como eu sou, com a minha digital, e ser uma excepcional gerente. E ser uma gerente que gerencia pessoas muito bem, gerencia processos muito bem e gerencia resultados muito bem, sem ser do jeito que as pessoas querem que eu seja, sendo do jeito que eu sou com a minha essência. Isso não quer dizer que eu não preciso me desenvolver, que eu não preciso dar passos de crescimento e desenvolvimento. Não é isso, tá? Significa que do jeito que eu sou, com a minha essência, eu posso evoluir tendo o meu jeito, sem precisar ser do jeito de outras pessoas, porque isso tira a minha identidade. Quando alguém vira para você e fala, você precisa ser diferente, o que essa pessoa está dizendo para você? Você precisa tirar a sua digital. E não é sobre isso, não. O que você precisa é desenvolver habilidades. E essas habilidades, ela vem do desenvolvimento de conhecimento e de comportamentos que demonstram essa habilidade. É diferente de você mudar quem você é. Então, quero deixar essa mensagem aqui para você no dia de hoje, tá? A Tânia colocou aqui, o maior legado de um gestor é explorar as melhores qualidades de cada liderado e potencializar o que eles têm de melhor, né, Tânia? Muito obrigada pela participação. Charles, comunicação é tudo, né, Charles?
Obrigado pela sua participação também, sempre aqui presente. Sempre, já há algum tempo, viu? Muito obrigada por me acompanhar, por estar aqui, por participar. Muito bom. Então, ó, muito obrigada. A Zete colocou também, ó, respeitar e ajudar a desenvolver os talentos individuais. Isso aí. Então, ó, muito bem, bom dia. Tenha uma ótima quinta-feira, um ótimo final de semana. Vou deixar essa reflexão aqui para você, ó, da sua digital. Fortalece quem você é, sabendo que você está em desenvolvimento, em crescimento e que esse trabalho é um trabalho contínuo de crescimento para você conseguir impulsionar o talento de outras pessoas. Muito bom dia, obrigada pela companhia e ótima quinta.